Peço à igreja a ficar em pé. Esse texto encontra-se no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 12 ao 17. O título do texto é A Graça e a Sua Eficácia na Experiência do Apóstolo Paulo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se assentar. A vida nos reserva algumas coincidências interessantes. Exatamente há 45 anos, no dia 28 de janeiro de 1973, eu estava no acampamento Panorama. Primeiro acampamento realizado em nossa denominação, nos moldes dos acampamentos que têm marcado nossas vidas, a vida de centenas, acho que milhares a essas alturas, de pessoas em nossa denominação. E eu não lembro exatamente como foi a programação, mas talvez um pouco antes desse horário eu estava lá no refeitório do acampamento, que era usado também como salão de culto, ajoelhado na presença do Senhor, entregando a minha vida ao Senhor. Estava no segundo ano da faculdade, eu tinha me convertido 6 meses antes, apesar de ter frequentado a escola dominical desde que me conheço por gente. E alguns meses depois da minha conversão, Deus começou a me falar de maneira muito forte sobre a necessidade de eu servi-lo. E naquela manhã eu atendi ao convite do Senhor. Eu não sabia ainda exatamente o que ia fazer no futuro, mas eu disse: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem reservado para mim, não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas se o Senhor pode me aceitar, eu quero te servir com toda a minha vida. E alguns meses depois, Deus confirmou seu chamado. Eu abandonei o meu curso de física na USP, também meu emprego na USP como técnico de laboratório, era funcionário público, e fui para o seminário. 45 anos se passaram. Mas, irmãos,
quando eu olho para esses 45 anos, honestamente, eu não tenho nada do que me orgulhar, né? Quando olho para trás, para a minha vida, eu vejo muito mais motivos para ficar triste, frustrado, envergonhado, furioso, amargurado comigo mesmo, né? Quantos planos e projetos que nunca saíram do papel, quantos sonhos frustrados, quanta coisa que deveria ter feito melhor, né? E quando eu começo a pensar nessas coisas, e nos últimos anos, à medida que o tempo passa, né, a gente vai acumulando idade, a gente começa a pensar mais sobre isso, e começa a ver o saldo negativo do banco crescendo. Eu me lembro desse texto que o irmão acabou de ler, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 17, especialmente o versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nesse texto, Paulo está dando conselho ao seu jovem discípulo Timóteo, na verdade não tão jovem assim, já fazia muito mais que 10 anos, talvez quase, muito mais de 10 anos que Paulo estava andando para lá, para cá com Timóteo. Timóteo estava acompanhando Paulo em suas viagens missionárias, em seu trabalho pastoral, e Timóteo já devia estar com mais de 30 anos, mas ainda jovem pelos padrões da época para ser pastor, para ser missionário, para ensinar sobre os caminhos de Deus para as pessoas. Então Paulo dá uma série de conselhos, uma série de orientações, mas ele inicia essa série de conselhos falando sobre a sua própria vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me ensinado ao longo do tempo, por meio dessa passagem. Eu creio que é muito relevante para o momento que a igreja está vivendo. Em primeiro lugar, Paulo começa falando sobre a nossa condição espiritual antes do nosso chamado. Ele fala sobre a sua condição espiritual, de onde que ele foi tirado. Então ele diz: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério, quando eu era blasfemo, perseguidor, insolente. Interessante, Paulo era uma pessoa inteiramente dedicada ao Senhor, dentro dos padrões do judaísmo, dentro daquilo que os judeus entendiam por uma vida espiritual agradável a Deus. Mas quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo, percebe os enganos, percebe os erros em que ele estava incorrendo, e no seu zelo para com o Senhor, ele achava que perseguir a igreja era o melhor serviço que poderia prestar ao Senhor. Então ele perseguiu a igreja com toda a dedicação, e ele era um blasfemo. Talvez nunca tenha saído alguma palavra torpe de sua boca, mas na sua perseguição contra a igreja, ele
tentava obrigar e muitas vezes conseguia levar alguns cristãos a blasfemar contra o Senhor Jesus, renegando a sua fé. Então ele diz: eu fui blasfemo, perseguidor, insolente, orgulhoso contra Deus. E diz também que ele era ignorante e incrédulo, né? Ele achava que amava a Deus, ele achava que estava servindo a Deus, ele achava que estava dedicando toda a sua vida a Deus, mas ele estava indo contra o Senhor. Então, quando ele lembra dessas coisas, ele diz no versículo 15: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o principal, como diz na revista atualizada, e no original, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro dos pecadores. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o pior dos pecadores, o pecador número 1. Eu fico pensando, se Paulo se enxergava como o pior dos pecadores, né, qual seria a minha classificação? E é interessante que Paulo fala essas coisas justamente já no final da sua vida, né? Ele deve ter escrito 1 Timóteo por volta do ano, entre os anos 63, 66, talvez 63, 64. Fazia já muito tempo que ele seguia o Senhor, quase 30 anos. Estava no final da sua vida, né? E o que a gente percebe é que, à medida que ele vai caminhando para o final da sua vida, à medida que ele vai se aproximando do Senhor, ele vai se tornando cada vez mais consciente da sua pequenez, ou da sua condição de pecador. Então, alguns anos antes, escrevendo para Coríntios, a sua primeira carta, ele diz num dado momento: eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem mereço ser apóstolo, porque eu persegui a igreja. Alguns anos mais tarde, quando ele já estava em Roma, na prisão de Roma, 60, 61, 62, escrevendo ali para os Efésios, ele diz: eu sou o menor dos santos. E pouco tempo depois ele escreve essa carta, e aí ele diz: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o pecador número 1. Quanto mais você se aproxima do Senhor, a experiência da santidade e também da misericórdia e graça de Deus, a experiência do amor de Deus deve nos tornar conscientes da nossa fraqueza, da nossa pequenez, do quanto dependemos do Senhor. Eu disse que a igreja está experimentando um momento especial. No ano passado nós tivemos o falecimento do pastor Inácio. Na ocasião escrevi que todos nós estamos nos sentindo um pouco órfãos, né? E agora a igreja está se despedindo do pastor Edu, da Liana, que esteve à frente do trabalho aqui 14 anos, por aí, né? Se não me falha a memória, 14 anos. Então eles desenvolveram um trabalho fantástico como pastores dessa igreja, e agora eles estão assumindo outra responsabilidade. Vocês estão recebendo um novo pastor,
Pastor Luiz tem uma vantagem, né? O Luiz e Noemi estiveram aqui já uma vez, por algum tempo. Só que eles estão vivendo uma nova fase. Especialmente o Luiz, depois de 8 anos como presidente da denominação, ou seja, como co-pastor, né? Agora está assumindo a responsabilidade como pastor titular da igreja. Muita coisa que a gente vai perdendo o jeito. A gente precisa se acostumar novamente e numa nova igreja, né? E temos o jovem casal. Eles estão saindo do interior, chegando à grande São Paulo, chegando a uma nova igreja e numa nova condição de vida, agora como obreiros da igreja, como cooperadores da igreja. 3 em 1. Um grande desafio, né? Então, é um momento, irmãos, em que tanto os pastores como a igreja precisam voltar os olhos para o Senhor e se lembrar de onde que nós todos fomos chamados. Paulo reconhece aqui: olha, eu não mereço em absoluto, porque eu sou o pior dos pecadores. E na verdade, cada um de nós, quando olhamos honestamente para a nossa vida, devíamos confessar a mesma coisa. Eu não mereço estar aqui na presença do Senhor. Eu não mereço estar aqui na igreja. Quem sou eu para fazer ou falar alguma coisa em nome do Senhor? Quem sou eu para transmitir a palavra do Senhor em nome de Cristo? Nenhum de nós merece, porque todos nós devíamos confessar como Paulo: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas Paulo fala também sobre a maneira pela qual ele foi chamado, e nos ensina a maneira pela qual Deus nos chamou. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, versículo 12, que me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério. Para aqueles que não mereciam, para aqueles que só podiam ser considerados pecadores número 1, para aqueles que não mereciam outra coisa a não ser a condenação para o pior lugar do inferno, Deus nos dá a graça de fazermos parte da sua família, da sua igreja. Deus nos dá a graça de o servirmos. Nosso Senhor me deu forças e me considerou fiel. Não é ele viu que eu era fiel, não, ele me considerou fiel. Levou em consideração o fato de que eu era ignorante e incrédulo. A ignorância não nos inocenta, né? Na justiça hoje, crime cometido por ignorância tem um certo tratamento diferenciado, mas perante Deus, a ignorância não é motivo para nos tornarmos inocentes. Mas Deus não levou em consideração a ignorância, a incredulidade. E então, no versículo 14, ele diz: a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então,
Deus juntou a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, juntou tudo, chamou Paulo. E da mesma maneira, no tempo certo do Senhor, chamou a cada um de nós. No tempo certo de Deus, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. No tempo certo de Deus, o Espírito Santo nos conduziu à fé, ao arrependimento, ao perdão dos pecados. E no tempo certo de Deus, o Espírito Santo nos deu uma vida nova em Cristo e nos colocou na família de Deus, nos batizou na igreja de Cristo e nos dá esse privilégio de sermos servos do Senhor. Somos servos, mas Deus nos chama pelo nome, Deus nos chama de filho. Jesus não nos envergonha de ser chamado nosso irmão, nos dá o privilégio de juntos servirmos ao Senhor. Que os pastores, os cooperadores que estão assumindo o ministério aqui nesta igreja, que a igreja que está os recebendo possam se lembrar disso. Todos nós perante Deus estamos nivelados por baixo, mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos dá o privilégio de fazermos parte do seu reino, da sua família, da sua igreja, e nos dá o tremendo privilégio, também uma tremenda responsabilidade de viver e proclamar esse evangelho do reino. E em terceiro lugar, Paulo fala sobre o objetivo do Senhor ao nos chamar para a salvação e para o seu serviço. Versículo 16: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo diz: olha, por que Deus chamou a mim o pior dos pecadores? Por que Deus me chama o pior dos pecadores? Por que Deus chama cada um de vocês, como eu disse, cada um de vocês, pior dos pecadores? E responde: por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um modelo, para eu ser modelo, para eu ser um exemplo. Aqui não tanto modelo de fé, de amor, de pureza, como Paulo diz mais tarde em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ao falar para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aqui Paulo está dizendo: olha, seja um exemplo de vida. Mas aqui em 1 Timóteo 1,16, Paulo está dizendo: olha, Deus me salvou, Deus me chamou para eu ser modelo daquilo que Jesus é capaz de fazer na vida de todo pecador, por pior que seja. Lembra uma propaganda que fez sucesso há alguns anos atrás? Havia uma moça loira, acho que era propaganda de telefone celular, alguma tecnologia assim. Eu posso, você pode. Lembra? Se eu que sou loira, desculpe as loiras, se eu que sou loira consigo usar, então você também consegue.
Mas, na verdade, Paulo está usando o mesmo tipo de argumentação, né? Séculos antes das palestras motivacionais, né, de anúncios bem-humorados que bate na tecla, se eu conseguir, você também consegue, Paulo percebeu uma verdade ainda mais maravilhosa e compartilha conosco. Se Cristo, sabendo como eu sou, se Cristo, sabendo que tipo de cristão fajuto eu seria, ainda assim me amou e morreu por mim, então Ele pode salvar qualquer pessoa. Ele pode salvar você. Então, se ao olhar para a sua vida, você sente, puxa, eu não sou nada, eu sou o pior dos pecadores, é justamente para que você possa dizer com todo orgulho, com toda alegria: olha, Jesus morreu por mim e me salvou, e Ele pode salvar você também. Ele morreu por você também. Se eu posso servir ao Senhor do jeito que eu sou, então você também pode servir ao Senhor do jeito que eu sou. Eu não mereço outra coisa a não ser a condenação para o pior lugar do inferno. E se houver um lugar pior do que o pior lugar do inferno, é esse lugar que eu mereço. Mas se Jesus assim mesmo deu a sua vida por mim e me chamou, então Ele pode fazer isso por você também. E aí Paulo irrompe em palavra de louvor, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Que neste novo biênio que está se iniciando na vida de vocês, que estão tomando posse no ministério aqui, que neste novo biênio que está se iniciando na vida da igreja, vocês possam se lembrar como Jesus nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós, os piores pecadores de todos os tempos, os pecadores números 1. E Ele nos chamou para a salvação, Ele nos chamou para o serviço. Então, que através dos nossos lábios, através da nossa vida, nós possamos louvar o Senhor, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por este novo dia que acrescentas à nossa vida e pelo privilégio que nós temos de neste dia nos reunirmos aqui para juntos cultuarmos o Senhor, te apresentarmos nosso louvor e gratidão por tudo que tens feito por nós em Cristo Jesus e no poder do teu Espírito. Te agradecemos de maneira muito especial pela vida dos teus filhos que estão assumindo o ministério da palavra nesta igreja. Como já te pedimos, Senhor, abençoa-os de maneira especial. Também pedimos a favor da tua igreja, que todos nós juntos possamos nos humilhar na tua presença, reconhecer que por nós mesmos somos incapazes de viver segundo a tua vontade e dependemos de maneira absoluta
da tua misericórdia e graça revelada na cruz, na ressurreição em Cristo Jesus. Ajuda-nos a estarmos sempre dependentes do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito possa nos encher constantemente, nos controlar, nos conceder amor, poder, equilíbrio e manifestar em nossa vida o seu fruto, para que possamos nos tornar pastores e membros da igreja cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Abençoa-nos. Nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Okay. Podem se sentar. Muito obrigado. O Senhor.